Quando a gente encontra alguém que sofreu ou que está sofrendo de fadiga fluídica, o primeiro passo de somatização que acontece são dores nas articulações. Por que nas articulações e não nos outros campos? Porque as articulações elas têm essa capacidade de reter tanto concentrados, essa palavra não é boa, porque ela dá a ideia do contrário, tanto concentrados de excesso como concentrados de falta. No caso de uma fadiga fluídica, você está com faltas. Essas faltas começam a se repercutir diretamente nas articulações. Por isso é que pessoas com fadiga fluídica, depois de um certo tempo, se ela não é tratada, ela começa a dizer que está doendo. Está doendo os dedos, parecendo um princípio de artrite, de artrose. Dói tudo que é articulação. Onde tem articulação, começa a doer. Já caracterizando uma perda excessiva de fluido vital. Então, o Deleuze ele recomendava, por exemplo, você trazer e estacionar um passe. Então, vamos imaginar, alguém está com uma dor aqui no órgão do estômago, você arrasta até o joelho, e depois ele se arrasta agora do joelho para além do pé. Eu recomendo, se você quer arrastar daqui para algum lugar, traga até o meio da coxa ou o meio da perna. Eu nunca recomendo levar para uma articulação. Por quê? Porque na articulação é mais difícil você fazer um segundo arrastamento do que no meio de uma perna e no meio de um braço. Mas aí isso na época ele não percebeu. Se ele tivesse percebido, ele não teria feito a sugestão. E a minha percepção é uma percepção de muitos anos de vivência e convivência com problemas de magnetismo. O que é mais seguro, o que oferece mais riscos. Tem alguns procedimentos que são arriscados, mas você vai ter que fazer. Chega um paciente com problemas graves, por exemplo, cardiológicos, oferece riscos, claro. Mas você tem duas opções, deixa do jeito que está ou vai fazer alguma coisa. Se você já sabe um pouco de magnetismo, arrisque um pouquinho, mas vá, porque senão você não vai ter experiência nunca. Infelizmente é assim. Então tem procedimentos magnéticos que às vezes é necessário arriscar. Uma pessoa em depressão muito grave, nos diz a teoria que a gente nunca concentra em nada. Sim, mas a pessoa está com uma depressão muito grave e está com uma enfermidade fatal. E aí? Você vai deixar ela sem depressão, mas morre assim mesmo? Ou você vai deixar mesmo ela com depressão, você vai tentar evitar que ela morra? Então, às vezes, tem situações que são delicadas. Você tem que decidir e isso gera consequências. Só que você tem que estar atento para as consequências para você prover. Nisto, a medicina é muito mais feliz do que o atendimento na casa espírita. Você, quando está numa situação delicada, você vai e fica internado. E mesmo que o seu médico não esteja, tem uma equipe médica e de enfermeira ali lhe olhando e ainda tem instrumentos o tempo todo, sinalizando. Acontece qualquer coisa, alguém já chega ali e já toma uma providência. No nosso caso de passe, não, a gente faz um passe e vai embora. E se a pessoa passar mal, na próxima semana ela volta. Sim, mas na próxima semana? E se o negócio piorar depois do passe? Ela vai se socorrer onde? Veja que a nossa preocupação é tão pequena que a gente nem ao menos pensa nisso. Já existem casas que pensam, mas é raro. Então, normalmente o paciente vai e recebe o passe, você acha que faz o melhor? Pode. E espera a próxima sessão. E o que acontece entre uma e outra? Seja lá o que Deus quiser. Será que isso é uma boa medida? Será que isso é uma medida cristã, racional? A gente vê que temos muito ainda que caminhar. Muito. Teve um dia que eu vi uma discussão muito interessante, que inclusive a mim me incomodou enquanto dirigente de casa espírita. Tem muitas casas espíritas, a discussão é essa, tem muitas casas espíritas que pagam aluguel pela sede, para a sede ser subutilizada. Meu Deus do céu, hoje não é que é. Tem casas espíritas que eu conheço, tem 2 reuniões por semana. Passa a semana inteira fechada, um prédio inteiro. Não serve para coisa nenhuma. Aí a gente, para não dizer que não está, não é porque os espíritos de noite vão levar espíritos para atenderem lá. Quer dizer que eles não têm espaço no mundo espiritual, tem que vir para cá. Mas a gente absorve isso e
Não, mas por que você tem reunião, por exemplo, na segunda e na sexta? Por que não pelo menos mais uma na quarta? Coloca aí dentro de 6 meses, crie mais uma reunião. Ah, mas não tem quem venha. Então vem você, diz, ah não, mas aí eu vou cuidar da minha família. Então aluga o prédio, não, mas não pode alugar. Então, que lógica é essa? Aí a gente pega casas espíritas que tem turnos todos os dias, de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, ótimo. Mas tem umas que tem 1 a 2 atividades por semana, e o prédio não serve para albergar uma pessoa doente, não serve para você dar um passe extraordinário, não serve para nada. Tem alguma coisa errada. Afinal de contas, não estamos no reino encantado das rainhas e dos reis que tinham tudo, né? Aí no exterior, muitos países aí, os centros espíritas alugam suas sedes por hora. Então na terça-feira a gente tem 2 horas alugado. Terminou as 2 horas, desocupa e deixa tudo limpo. Aí esse pessoal sabe quanto custa um centro espírita. Ah, gente, eu não sei quem é que paga energia, não sei quem é que... A gente não está nem aí. Quem é que mantém isso aqui, por exemplo? Por menos que seja aqui, ó, tem luz acesa, teve que fazer uma limpeza, arrumaram cadeiras diferentes. Não, mas foram voluntários. Sim, mas se tiver que fazer isso todo dia, já não pode ser voluntários. Tem que ter funcionário. Mas a gente não muito aí. Relações diretas entre os centros vitais. Pronto, vamos chegar lá. Aparentemente, alguém deve estar pensando assim, bom, Jacó fez o seguinte, ele apresentou um texto de Kardec, apresentou um texto de Deleuze e agora ele vai entrar no outro assunto. Parece que são 3 coisas distintas, não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Mas fiquemos atentos, porque pode ser que eles estejam todos interligados o tempo inteiro. Relações diretas entre os centros vitais. O que a gente entenderia por isso? O que é uma relação direta entre um centro vital? Já pensaram, né? Eu vou deduzir o que vocês pensaram. Uns pensaram assim, é o centro vital e os órgãos. Isso é uma relação direta. Mas também poderia ser os centros vitais uns com os outros. Também é uma relação direta. Mas quando vocês leem isso aí, vocês imaginam o quê? Na maioria das pessoas que me escrevem, a procura é saber qual é a relação dos centros vitais com os funcionamentos fisiológicos. Porque parece que isso não é igual ao que está na fisiologia. Por exemplo, o aparelho digestivo, ou digestório, eu não posso separar energeticamente ele do esplênico. Porque o que faz parte do aparelho digestório? É só o estômago e o intestino? Não. Isso a gente pode considerar a partir do esôfago. Tudo que entra aí vem esôfago, vem pâncreas, e aí vem. Mas aí o pâncreas também não tem ligação só com o sistema digestório. Tem também ligação com o sistema sanguíneo, porque interfere com a produção de insulina. Então, isso pertence a quem? E o fígado? O fígado é o grande filtro digestório, mas também é quem cuida do nosso sangue, que também cuida da nossa parte imunológica. Afinal de contas, a quem pertence quem? Quem administra quem? E isto é fundamental para a gente, porque a gente tem uma tendência a ficar somente dentro do campo fisiológico. Os próprios magnetizadores clássicos também pensavam assim. Por quê? Porque todos eles eram unânimes que os melhores magnetizadores seriam os médicos. Por quê? Porque os médicos já conheciam todos esses sistemas. Os médicos conhecem não só anatômica, quanto fisiológica, como patologicamente. E dependendo até embriologicamente de onde vem, como se formou, sabe tudo. Então, teoricamente, os médicos seriam os ideais. Se isso fosse 100% correto, todo magnetizador deveria fazer um curso de pelo menos 2 anos de anatomia e de fisiologia, pelo menos, para ter uma boa noção disso. Mas apesar disso, a gente consegue, mesmo sem grandes conhecimentos de anatomia e de fisiologia,
a gente consegue se sair bem no magnético, desde que atentemos para outras conexões, porque existem outras conexões. Então vamos à conexão básica, o gástrico. O gástrico cuida de todo o aparelho digestório. Aí quando você diz, e o esplênico? O esplênico cuida do baço, do pâncreas, do fígado e dos rins. Mas espera aí, o rim não faz parte do sistema excretor? E se é do sistema excretor e não pertence, portanto, ao sistema genésico? Vê como é confuso você pegar a parte fisiológica, o anatomofisiológica, com a parte energética. Nem sempre eles estão casados. Algumas vezes estão separados. O sistema imunológico. O sistema imunológico depende, sobretudo, das glândulas. Sim, mas eu tenho várias glândulas aqui em cima, eu tenho glândula aqui, eu tenho glândula aqui atrás, eu tenho glândulas aqui embaixo. Então, quando eu precisar trabalhar no sistema imunológico, eu vou ter que trabalhar a pessoa como um todo. Sim, como um todo a gente vai ter que trabalhar sempre em qualquer situação. Mas se você quer focar só no sistema imunológico, e for dito para você qual será o centro que você vai atuar para ter o melhor resultado nesse sistema imunológico, vai ser no... Muito bem. Ótimo. E bom que a gente já está numa boa conclusão, porque todo mundo aqui disse a mesma coisa, que eu ouvi, que era no esplênico. Não foi isso que vocês pensaram? Ah, está todo mundo certo. Mesmo quem está dormindo pensou. Pensou não, mas sonhou. E olha, o sistema esplênico, em termos de glândulas mesmo, ele só administra suprarrenais. Mas administra o fígado. Mas administra o pâncreas e o baço. E os rins. Aí quando a gente começa a estudar isoladamente, começa a perceber, aí nós vamos dizer, mas e as dependências que vêm de uma tireoide, de uma paratireoide, do timo? Tudo isso passa pelo esplênico. E ele administra, porque se você tiver um problema imunológico, você não trabalhar o esplênico, você tem avanço, você não chega no fim dele nunca. Porque o filtro dele todo passa pelo esplênico. Agora olha que ironia, quando a gente descobre a questão da depressão versus esplênico, o que era de se esperar de bibliografia, de obras, de qualquer época, de qualquer cultura, de qualquer lugar, que fosse convergente essa observação. Mas o que é irônico? O esplênico, ele é muito pouco considerado em todas as filosofias e em todos os lugares. Isso, para mim, foi a coisa que me causou mais estranheza de tudo que eu já tive com o magnetismo até hoje. O quase desprezo que o esplênico recebeu ao longo de todo o processo de progresso da humanidade. O esplênico é meio que descartado. Começa que ele entra em cima de um órgão que, se tiver qualquer problema, a primeira coisa que a gente faz é cortar e jogar fora, que é o baço. Aí depois vem para um pâncreas, que você diz, mas se a pessoa tem diabetes, o pâncreas também já foi. Só que no invento tem um tumorzinho dentro dele que você vai junto. É um órgão que, quando se contamina, é desastroso. Aí depois vai para o fígado, vem para as suprarrenais. Aí das suprarrenais a gente ouviu falar quando? Quando se começou a falar de adrenalina. Aí foi quando as suprarrenais começaram a entrar numa zona de destaque. Olha, o negócio, eu sou adrenalizado, eu gosto desse esporte porque eu gosto de adrenalina, eu faço isso, eu pulo o muro porque a adrenalina é alta. Quando o avião está lá em cima, que ele começa a jogar, é legal que a adrenalina vai para todos os ouvidos, né? Pronto, aí a gente ouviu falar de adrenalina, mas muitas vezes quando se diz que a adrenalina vem da suprarrenal, a pessoa diz, é o quê? É de onde? E onde é que fica isso? Aí é justamente aí onde está
o X do nosso organismo como um todo. Quase tudo não passa a existir eficientemente se não passar pelo espelho. Desde emoções, alimentações, ou seja, processo digestório em si, ingestão medicamentosa, tudo passa pelo espelho. E se passar bem, passou. Se não passar bem, a partir daí vem complicação. Imagina o que acontece com o sistema imunológico se não é bem filtrado aí no esplênico. Ele pode, muitas vezes, isso tem sido comum, mais uma observação, somente para quem não é da área de medicina, pessoas que têm descompensações, já fez exame de tudo nesse mundo e não descobre. E estão tendo com que reações autoimunes, e ninguém sabe de onde vem, porque qual é a origem de uma autoimunidade? Que normalmente esse nome é bonito para esconder uma verdade ruim. É quando seu organismo começa a tratar o amigo como inimigo e começa a matá-lo. Normalmente é isso. Então você tem alguma coisa que num dado momento o seu organismo dispara e acha que aquilo não presta, e aí ele vai destruir aquilo que é bom e destrói. E aí você entra numa situação delicada, pior, porque você chega para fazer tratamentos e muitas vezes são tratamentos paliativos, porque ninguém sabe quem é que está causando isto. Em grande número de vezes, grande, não é pequeno, disfunções esplênicas. O esplênico, de alguma forma, deixou que algo disparasse, assim como o alarme desse carro. O esplênico do carro ali não disparava. Ele provoca, muitas vezes, interações a partir das suprarrenais, e a partir dali o nosso organismo começa a ser bombardeado de uma forma desarmonizada, descontrolada. E aí a gente fica procurando razões psicológicas que interferem. O seu estado emocional interfere diretamente nesse sistema. Então quer dizer que se eu pensar que minha psicologia tanto interfere no esplênico ao nível de desestruturado, que eu posso pensar então que se o esplênico estiver desestruturado, eu posso, como repercussão, ter agora uma desarmonia psicológica. A gente nem pensa nisso, mas deveria pensar, principalmente as mulheres. Porque o que é uma TPM? Uma TPM é um estado desgraçado, ou não é? É uma desgraça total. Aquilo é espiritual? É porque o espírito nasceu para de 30 em 30 dias mostrar o que era na outra encarnação? Claro que não. Claro que não. Então o que é aquilo? É um desajuste hormonal. Sim, mas por quê? Esse, pelo menos, a gente já sabe mais ou menos de onde vem. Aí você quer tratar isso que somente na região genésica. Você vai tratar uma pessoa com TPM, mexendo somente aqui em questão de ovários e trompas, sim, e dá certo? Nunca. Melhora, mas não resolve. Aí por que você não pensa também trabalhar um pouquinho esse esplênico? Se ele filtrar tudo e equilibrar, você pode até nem deixar de ter a TPM, mas você vai dizer, nossa, aquele mal-estar passou, aquela coisa diminuiu de intensidade. Eu já consigo lidar com isso. Porque há mulheres que depois de muito tempo começam a ter uma regressão, porque começa a controlar ainda psiquicamente o fenômeno. Mas é impressionante, você sabe que vai ter uma vez por mês você é surpreendido. E tanto é surpreendido a mulher como o homem. São surpreendidos os dois. Eu passei muito vexame com isso. Quando eu me casei com Lucila, um belo dia ela acordou, me acordei e disse, bom dia, meu amor, tudo bem? Ela, tudo. Eu disse, aconteceu alguma coisa? Não. Eu falei, mas é claro que aconteceu. Não aconteceu nada. Eu não tinha experiência de lidar com o TPM, né? E eu fiquei insistindo para aquele negócio. Como não aconteceu nada? Como é que você está? Estou no meu normal. E eu fiquei preocupado, passei aquele dia ruim. Eu digo, não, eu fiz alguma coisa, porque
Homem nunca nota que faz grosseria, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Um belo dia a mulher chega para a gente, você foi muito grosseiro. Você faz, eu? Quando? A gente nunca sabe. Então eu disse, eu fiz alguma grosseria, porque não é possível. De noite, sim, meu amor, você melhorou, não estou doente. Está do mesmo jeito. E eu sem saber o que fazer. Dormimos, no outro dia amanheci, oi meu amor, tudo bom? Tudo. Eu digo, pronto, vamos nos separar. Eu não vou viver com uma mulher desse jeito. Não dá para viver. Aí eu já não pergunto mais nada, agora se ela quiser que fale. Mas quando chegou na hora do almoço, você vai almoçar, claro. Pergunto, mas você vai jantar nem nada, deixa pra lá. Terceiro dia eu só fiz perguntando, só fiz dizer, bom dia, bom dia. Beleza. Quero saber quanto vai durar isso. No quarto dia ela amanheceu, meu amor. O que foi que houve? Você é o homem mais maravilhoso do mundo. Eu disse, é o quê? Que negócio é esse? Ah, só você para me suportar. Mas suportar porque não, você não vai entender. Mas eu fiz alguma coisa? Não, deixa isso para lá. E ela não me disse o que era, nem eu entendi. Eu digo, rapaz, aconteceu alguma coisa, mas eu acho que ela descobriu que não era nada do que ela pensava. Até completar um mês. Completou um mês, ele disse, oi amor, tudo bom? Tudo. Ele vai começar, disse, o quê? Começou. Eu digo, já sei, 3 dias de férias. Nunca mais eu me preocupei. No dia que ela amanhece assim, já sei que são 3 dias eu tranquilo, não preciso falar, não preciso convidar, não preciso nada. São 3 dias numa boa. De preferência não chegue perto. Aí depois de 3 dias a gente passa a ser uma pessoa maravilhosa. Eu pergunto, e o que é isso? É o hormonal interferido no psíquico, no espiritual, ou não é? Tem mulheres que dizem, olha, se possível, mato. E falam mato, só a palavra já mata. Né? Tem uns negócios muito fortes. Isso é hormonal. Eu já ouvi um dia uma palestra que eu me retirei da palestra. Eu não costumo me retirar, mas me retirei. O cara começou a falar sobre esse assunto e ele disse que isso é o retrato da inferioridade feminina. E, rapaz, ele começou a falar tão mal que eu me levantei, eu saí. Não consegui ir até o fim da palestra. Porque é tão bonito você teorizar em cima dos outros, né? O problema do outro é você está lá, metendo malho. Mas você experimentou o que o outro passa? Você sabe o que é isso? Não, mas é porque isso é marcas das imperfeições. E eu lá com minha humildade dizendo, ai como eu gostaria que você tivesse uma TPM, era tão bom, porque só ele tendo para poder imaginar o que é, né? Porque pelas descrições que a gente conhece de quem tem, é algo muito bom. E isso está de certa forma associado também ao esplênico. Então a gente aprendeu uma coisa que é verdadeira. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida tem a ver com o nosso coronário. Tudo, óbvio. É a sede mais sutil, é onde o espírito praticamente se instala. Mas fisiologicamente, praticamente tudo tem a ver diretamente com o esplênico. E a gente deixou esse bendito de lado a vida toda. E o pior é que literalmente ele é de lado mesmo. Ele sai aqui. Ele é ao contrário dos outros que vão para frente, ele diz, não senhor, eu gosto de dar uma rodeio. Ele sai sempre aqui pelo lado, ele sai sempre fazendo aqui uma derivação. Então eu gostaria de deixar bem enfatizado isso. Os centros, eles têm relações diretas e muitas vezes é difícil. Quando é difícil, aí entra as benditas das correntes que Deleuze fala, que é o tato magnético. Se você um dia tiver um paciente e você não sabe o que vai fazer, você não tem a menor noção, o ideal é você tentar sentir as formas, sentir para onde está fluindo, observe como é que flui. É mais ou menos algo parecido quando a gente assiste nos telejornais, que vem o pessoal para falar do tempo. Aí diz, olha, está vendo? Isso aqui é uma convergência. Olha, aqui esse momento de vento está fazendo com que os ares evitem a região sudeste
e está indo tudo para o centro-oeste agora. É mais ou menos aquilo. Então você está vendo uma chuva lá no Mato Grosso, e você quer adivinhar essa chuva olhando para a nuvem que está sobre o Mato Grosso. Você olha e diz, vai chover, mas você não sabe nem quanto, nem até que horas. Mas aí alguém de um satélite está vendo que é isso aqui que está jogando, e isso aqui está forte. Aí isso aqui está dizendo, vem chuva, e é muita chuva e por muito tempo. Em magnetismo a gente pode fazer isso. Eu sei que isso aqui não está bem, mas quem é que está gerenciando? De onde vem esse furacão? É aqui mesmo? Então estejam muito atentos para tentar descobrir isto nos seus pacientes. De onde vem? Ouça, se você quiser ouvir, eu estou com isso, estou com aquilo, muito bem. Já fui ao médico, o médico já disse isso, ótimo. Esqueça e vamos sentir o paciente. Esqueça tudo o que ele disse, para você não se influenciar. E tente descobrir. Muitas vezes você vai dizer uma coisa, olha, você reclamou disso tudo, mas eu estou sentindo outra coisa diferente. À medida que você for tendo essa segurança, a gente vai chegar naquela situação que Deus coloca. E que aí vai mostrar diretamente essas relações diretas dos centros vitais. Daqui a pouco a gente vai perceber como Deus percebeu. Dores oftálmicas, dores auditivas, dores de cabeça, tendo relação com o fígado. Fígado pertence a qual sistema? Esplênico. Uau, pode ser que muita gente tenha dor de cabeça porque o esplênico está descompensado. Então, primeiramente, a gente muitas vezes começa os exercícios sentindo o centro de força. Depois, num outro momento, você começa, mas peraí, para esse centro estar descompensado, por quê? É aqui a descompensação, não é aqui no pâncreas, não seria no fígado, não seria das suprarrenais que estão injetando muita adrenalina no organismo. Então você começa a descobrir um centro e depois vai para a relação direta dos centros. Deu para captar bem? Eu não sei como é que quanto tempo. Que horas a gente começou? Quase 2, não foi? Por aí. E que horas são? Hoje aqui está 3h10. Então vamos passar aqui mais um pouquinho. Acho que eu bati aqui, meu relógio está para a hora de despertador e não para a hora do dia. Depois eu ajeito. E as relações indiretas? Porque se tem relações diretas, tem relações indiretas. Concorda? As relações indiretas, elas são interessantes. E aí, quais são as relações diretas? Quem poderia me dar um exemplo de uma relação indireta entre os centros vitais? Muito bem. Na depressão a gente tem uma muito bem estabelecida. Muito bem estabelecida. Principalmente nas depressões crônicas. Entre o esplênico e o cardíaco. Aquilo é uma relação indireta. Muitas vezes você está com problemas cardiológicos que são decorrentes de descompensações esplênicas. Outras vezes você tem descompensações cardiológicas que redundam em desarmonia no esplênico. Se bem que o maior número de casos é o inverso. E quando a gente entra para partes do corpo, aí isso aí vai ao infinito. Principalmente quando a gente entra, como eu disse ainda há pouco, as situações imunológicas com a relação direta com o esplênico. Então, de repente, você vai trabalhar uma amígdala cerebral, que teoricamente não tem absolutamente nada a ver com o esplênico, por exemplo, porque você poderia tratar via frontal, poderia tratar via coronária, e poderia tratar, inclusive, se você tem condições de fazer introjeção magnética, você poderia trabalhar direto lá na amígdala, acessando pelo ouvido e indo até a amígdala ou qualquer outra parte do cérebro. Mas muitas vezes essa bendita amígdala, ela precisa de um suporte do fígado ou diretamente do próprio esplênico. E aí você teria uma interação indireta entre um centro vital e uma determinada parte do corpo.
Alguém diz assim, mas durante muito tempo muita gente curou o jeito assim, sem ter a mínima noção disso. Pois é, não tinha a mínima noção, mas era esses pontos que acionavam. Jesus tem o exemplo mais clássico de todos, que é quando ele tira o surdo mudo da multidão, ele leva separadamente e aí enfia os dedos nos ouvidos. Aquilo ali é uma introjeção magnética. E aí tinham pedido a ele que fizesse apenas uma imposição, que ele apenas o tocasse. Mas Jesus não tocou. Ele vai e entra pelos ouvidos ao ponto que tinha sido provocado, que era a origem da mudez do homem. E como ele tinha a língua presa, ele dá um puxão, rompe a base da língua e passa saliva na língua. Eu achei muito curioso hoje de manhã, foi hoje mesmo não, para não ligar a televisão, foi ontem à noite. Quando eu cheguei no hotel, liguei a televisão e estava uma pessoa lá falando das funções da saliva. Mas eu já peguei já no finalzinho, mas pena. Eu tenho brincado muito com essa história, porque Jesus usava muito a saliva. E saliva para muita gente é tido como micróbio por conta de bactérias e tal. E o cara estava dizendo, aí o cara foi e perguntou, ele disse, e as pessoas se beijarem? Ele disse, olha, aquilo aumenta as defesas imunológicas. Eu digo, quer dizer que saliva agora já tem uma função melhor. Então eu vou te beijar só para poder dar uma melhorada na nossa imunologia. Já é uma boa desculpa, né? Você está, olha, eu estava beijando, mas não era nada do que você estava pensando. Era um ajuste imunológico que nós estávamos fazendo. É tão interessante essas coisas da ciência, né? A gente condena durante muito tempo, isso não pode ser ruim, isso não presta. Aí um belo dia começa a mudar. Aí daqui a pouco aquilo que era a causa de todos os terrores passa a ser agora a salvação da história. Por exemplo, você vai para uma pessoa, um médico, para quem tem diabetes, diz assim, olha, você não pode comer, entre outras bananas, principalmente, entre outros frutos, principalmente a banana, você não pode comer, porque é açúcar puro. Aí você vai a outro disse, não faça uma pirraça dessa, coma banana, porque aquele açúcar dali é fundamental. Aí você diz, e agora, o que é que eu faço? Eu como ou não como? Aí você come meia banana para comer. Esse pedaço eu atendo a um e esse outro pedaço eu atendo para o outro, porque não dá para comer e não comer. Porque a gente fica numa situação, e o ovo? O ovo viveu na desgraça. Aí um belo dia agora o ovo é uma boa, mas aí já dividiu de novo. O ovo é bom se for suave, claro, sem a gema. Os portugueses, era para eles morrerem tudo com 30 anos de idade, porque o que se come de gema de ovo em Portugal é um negócio que quem nunca esteve lá não tem noção. É impressionante. Tudo tem gema de ovo, tudo. As comidas lá são todas amarelas, mas não é corante não, é gema de ovo. Para quem não gosta de gema de ovo, não como os doces portugueses, lógico, sem exagero, porque é gema demais. Então, se gema fizesse todo o mal que dizem, não tinha mais um português na face da terra, já tinha desencarnado tudo. E eles vivem até longamente, né? E o pior de tudo, comem ovo, gema e metem vinho para cortar o efeito um do outro. E aí, como é que a gente fica com essa ciência que hoje pode, amanhã não pode, hoje faz mal, amanhã faz bem? Mas talvez seja porque a gente não perceba muito bem essas coisas, né? E isso tudo leva para essa situação, quando 1 é igual a 2. Quando você trabalhando um ponto, você resolve 2 pontos. O esplênico é que é melhor, serve para isso. Mas o gástrico também tem uma função muito forte nesse sentido. Tem muita gente que não é bom magnetizador porque o seu gástrico é como que de autossustentação apenas. Tudo que você produz no gástrico é só para a sua manutenção, você não consegue exteriorizar essa energia. Quando você consegue exteriorizar, o seu gástrico já está fazendo literalmente a dupla função, a de lhe manter e a de manter o outro. Mas tem outras situações em que são 2. Quando você precisa trabalhar um ponto, mas que você não consegue trabalhá-lo sozinho.
Então, quando diz, olha, trabalhe isso, na realidade eu estou mandando você trabalhar duas coisas. E seria até a equação contrária, né? Quando dois é que chegam no um. Então, muitas vezes você tem uma inflamação, você está com um processo inflamatório, um processo de complicação mesmo, tumor, qualquer coisa, a gente tem a tendência a trabalhar tudo, a infecção. E isso a gente tende a fazer de forma localizada, e muitas vezes não resulta. Nessas situações a gente tem que de novo recorrer para saber de onde está vindo, para trabalhar pelo menos duas situações. E dentro das técnicas convencionais, nós temos ainda aqui uma variação que é pouco considerada, por mais que a gente fale nos seminários, ela é pouco considerada e que é de vital importância. Vou citar esse exemplo apenas. Você tem um tumor, não um tumor maligno, vamos imaginar você está com um tumor localizado. E a gente vai trabalhar o tumor. A gente aprende, tecnicamente, a grande maioria dos tumores se trabalha com concentrados. Só que quando a gente diz isso, todo mundo entende concentrados ativantes. Ou seja, perto. Isso é uma coisa tão natural quanto você ter sede querer água. Então, eu tenho um tumor aqui, então eu vou fazer um grande concentrado e vou intercalar com dispersivos. Vou fazer um concentrado e dispersivos. Concentro, disperso. E depois você tem que fazer sempre os chamados alinhamentos, certo? Mas o que muitas vezes está faltando? É que ele está precisando de concentrados, mas será que ele está precisando só de concentrados ativantes? Será que por acaso esse tumor não está precisando também de alguns concentrados em outros níveis? Essa pergunta a gente não se faz. E deveria fazer quando o tratamento começa a não dar resposta. É a primeira saída que a gente tem. É tentar ele nele mesmo. Então, a técnica não seria concentrar e dispersar? Por que eu estou concentrando e não está dispersando? Será que é porque não é também em outros níveis? E aí você tenta em outros níveis. Se apesar disso não melhora, aí você tem que cair no sistema. Então quem é que está provocando isso? Porque eu estou tratando isto, mas não é aqui o tratamento. No evento de Goiânia, eu apresentei no INE, né, Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, eu apresentei o caso de uma sobrinha minha que foi tratada à distância, e que teve uma curiosidade. Ela tinha um problema, e o problema, na realidade, ele tinha outra origem, totalmente diferente. Mas ali ficou, para muita gente ficou ruim, porque como foi um atendimento à distância, por mais que a gente queira explicar, às vezes é aquela história, foi ou não foi? Até que em janeiro deste ano, veio um rapaz que reside nos Estados Unidos, brasileiro, e que eu tinha conhecido ele praticamente 3 anos antes, lá nos Estados Unidos. E 3 anos antes, eu tinha ido a uma cidade no interior de Minas Gerais, e uma senhora espírita foi quem fez a parte musical. Ela toca violão e canta muito bem, muito bem. E eu conheci, a gente bateu papo, a gente trocou CDs e ficamos ali muito fugazmente, mas a gente trocou alguns e-mails. Até que um dia eu recebi, isso há 3 anos, eu recebi um e-mail dela, ela dizendo: Jacó, eu sei que você está nos Estados Unidos e o meu filho está com um problema, você poderia aplicar um passe nele? Eu disse: olha, eu não costumo, porque aplicar um passe nunca resolve. É muito difícil você, com um passe, você resolver um problema. E se você está me pedindo, é um problema grave. Eu disse: se é, porque ele já foi em 2 hospitais, já fez de tudo e ele não está suportando mais de dor. Eu digo: tá bom, então leve lá, porque eu estava fazendo um seminário prático, eu já tinha no ano anterior feito um teórico, e naquele ano eu tinha ido com os mesmos participantes fazer só a parte prática. E aí leve lá, porque aí eu vou pelo menos fazer uma demonstração para os trabalhadores. E ele foi, ele chegou lá, um rapaz bem jovem, 25 anos,
E ele, quando chegou, eu pedi para ele deitar-se de bruços, porque ele disse que ele tinha uma fístula aqui na altura, um pouco acima do ânus, na altura do cóccix, e que isso era dores insuportáveis. E aí eu comecei a falar, a gente não tinha feito o curso de Deleuze. Mas ele disse, olha, Deleuze, ele orienta isso aqui. Aí eu falei rapidamente, porque eu não podia também ficar ali esperando uma aula, e eu fiz como é que se faria o arrastamento da dor. E aí depois ainda mexi um pouco ali na ficha, mas aquilo era um negócio que ia demorar para trabalhar, não ia ser só um passo. Então eu digo, bom, pelo menos as dores, vamos ver como é que fica. Fiz ali um passo, acho que em torno de uns 15 minutos, 10, 15 minutos. E quando terminou, ele saiu, e aí eu fiquei com os trabalhadores conversando sobre o caso. E conversando sobre o caso, eu disse o que era, e quando a gente saiu, ele já tinha ido embora. E aí estava a minha mulher e um filho meu estavam do lado de fora. E aí eles vieram no caminho me dizendo, disse, olha, quando ele saiu de lá, ele saiu chorando e chorando muito. Mas por quê? Ele disse, olha, porque ele saía se apalpando assim, apertava as nádegas com força, e dizia para a mãe dele não, para a sogra dele, sogra, não está doendo, não está doendo. E ele pulava, ele apertava, e ele disse, não estava sentindo dor nenhuma. Ele disse, depois de muito tempo, pela primeira vez, eu estou sem dor. E ele estava chorando, porque ele estava sem dor, chorando de emoção. Mas foi só aquilo. Eu sugeri a ele que ele voltasse, que o pessoal iria atender. Mas aí ele resolveu ir para outro centro. E no outro centro, lógico, não fizeram como a gente tinha feito. Não tem o que fazer. Mas desapareceu o assunto da minha vida. Era somente aplicar um passo, explicar. A turma tinha visto como fazia e como podia atender muito bem, que era viável. E aí, 3 anos depois, ele me escreve: Jacó, eu sou o filho da fulana, você fez um passe em mim, e só que eu não estou aguentando mais. Eu queria ir aí a Natal para você ver o que é que você podia fazer, porque eu não suporto mais viver desse jeito. Eu disse, olha, eu agora no mês de janeiro eu não viajo. Se você quiser ir a Natal, eu estou fazendo um curso, e quem sabe aí a gente aplica 3 passos por semana. Aí ele foi para Natal. Ele veio de lá especificamente para isso. E na primeira sessão que eu fiz com ele, aí eu disse para ele, disse, agora curioso, esse teu problema aí está aí, já está bem crônico, mas a tua descompensação é laríngea. O teu laríngeo está totalmente descompensado. Aí ele me lembrou uma coisa que eu não me lembrava. Ele disse, quando eu estive lá naquele centro, naquele dia, quando eu me levantei da maca, que eu perguntei a você, você disse que eu tinha alguma coisa aqui. Eu digo, mas eu não lembrava. Ele disse, agora esse teu problema de laríngeo é forte, não é fraco não. E a gente trabalhou o mês de janeiro todo. E praticamente todos os dias. Porque ele perguntou se eu podia ir lá em casa. Eu relutei um pouco, mas terminei aceitando e fiz o tratamento dele, como eu estava em Natal sem viajar. E aí ele estava tomando 37 comprimidos de morfina por dia para poder suportar a dor. Estava tomando 2 remédios fortíssimos e quando ele veio de lá para cá, o médico disse que ele não poderia suspender nada, ele tinha que começar a desmamar. E ele malucamente suspendeu tudo, porque é um absurdo. Você tomando essa quantidade de morfina de vez em parar é algo praticamente impossível. Foi o que ele fez. Ele suspendeu a morfina, suspendeu as pomadas, suspendeu os comprimidos. E aí durante ali uns 4 ou 5 dias aquilo supurou muito e sangrou, apesar de que a fístula é interna, mas ela tanto saía nas fezes como saía na urina, pus e sangue. E ele disse, mas eu estou sentindo que não devo procurar o médico não. Eu disse, olha, isso é uma decisão sua. Agora, se você me pergunta se eu iria, se fosse minha, eu não iria, porque eu sei o que é que eu estou fazendo, mas você tem decidido. E ele não foi. Depois, ali daqueles 4, 5 dias, aí parou de supurar, parou de sair sangue, parou de doer. Ele passou literalmente um mês sem dor. E somente 4 ou 5 dias que estava supurando e sangrando. Agora estou olhando a dor dele aqui.
Aquilo ali é um reflexo de uma desarmonização violenta no laríngeo. E aí eu disse para ele, quando ele foi embora, eu disse, olha, ali está mais ou menos organizado, mas se você não organizar seu laríngeo, você vai jogar tudo fora de novo, vai voltar tudo outra vez. Porque ali ele só vai ficar 100% no dia que o seu laríngeo ficar 100%. Então você vai ter que tomar homeopatia e você vai ter que fazer passes. Se você não fizer, tem uma pessoa lá no seu estado que eu posso dizer o que é que ela vai fazer. Agora você vai ter que ir lá. Eu disse, tá bom. Aí ele não foi atrás da homeopatia e ainda não foi tomar o passe. Ele disse, já estou com altos e baixos. Eu digo, então você está com muita sorte, que era para você estar lá embaixo. Aí ele ficou fazendo só atendimento à distância. Eu disse, mas não resolve. O seu problema não é de atendimento à distância, o seu problema é atendimento presencial. O que é isso? É essa situação que a gente está colocando. Muitas vezes você tem um problema, ele é visível, é real, mas tem alguém que está provocando isso. Então o alguém que está provocando era o laríngeo. Ele me disse no último e-mail que ele trocou, faz uma semana comigo, ele me disse que uma das coisas que ele mudou muito foi o palavreado. Ele disse que tinha um palavreado extremamente chulo e grosseiro e agressivo. Eu disse, Jacó, todo mundo dizia que eu agredia as pessoas, mas é meu jeito, mas não é meu jeito não, eu era grosseiro mesmo. Então o laríngeo dele não ia se estruturar nunca, ele sendo e expressando do jeito que ele se expressava. Isso que descompunha todo mundo, muito agressivo com todo mundo, até com a mãe dele. A mãe dele me confidencia coisas que eu não posso dizer para ele que a mãe me disse, aí ele me conta coisa da mãe que eu não posso dizer para a mãe. Isso é um negócio tão ruim. Você fica no meio da fogueira, mas eu aceitei porque ele tem que melhorar o laríngeo. Hoje ele realmente já fala bem melhor. E ele só veio procurar ajuda porque a mulher estava grávida. Porque o que ele queria era se matar. Aí ele disse, não, eu não vou me matar antes do meu filho nascer. Olha que coisa agora. E aí agora ele descobriu que tem que continuar o tratamento. Aí disse, em janeiro eu estou aí. Eu disse, não senhor. Se você vier para cá em janeiro não vai ser do mesmo jeito não. Você tem que dizer para mim, em janeiro eu não preciso mais ir. Aí você venha para passear, traga sua mulher e seu filho. Porque você tem como se tratar aí, você já sabe qual é o problema. Então, às vezes, magnetismo nos dá essa condição de descobrir em 1, 2 e em 2, 1. No caso, ele chegou com um problema e na realidade eram 2. Você resolver só um, você não resolve, porque o problema da fístula era tão grave que não adianta você ajustar mais o laríngeo, porque a fístula não retornaria sozinha. Você tem que trabalhar a fístula e tem que trabalhar o laríngeo. Então, nem sempre um é um em magnetismo. Há casos em que um é mais que um. E às vezes muito mais do que 2. Vamos fazer o nosso intervalo, depois a gente continua.